Deus agora com mais um hino de prelúdio, Noites Traiçoeiras. Os irmãos que conhecem a melodia, a música, a letra, podem nos acompanhar em seus lares. Noites Traiçoeiras. Vamos entrar nesse vídeo, né? Deus está aqui neste momento.
graça e a paz, irmãos. O dia de hoje, dia 15 de maio de 2020, nós estamos diante da presença do Senhor e nós agradecemos vocês que nos permitem entrar em vossas casas, em seus lares, estar no meio de suas famílias e trazer a palavra de Deus para nos enriquecer a alma, nos fortalecer diante de tantas provações e dessas tribulações que nós temos enfrentado. Nós tivemos hoje notícia de que quase 100 de pessoas foram internadas com o vírus, mais 2 mortes. Então isso nos aflige o coração, nos preocupa, a nossa alma está entristecida com todos esses irmãos que estão lá. Mas Deus sabe o que faz, Deus está no controle, Ele tem o governo nas suas mãos. E nós estamos aqui, apesar de tudo, para louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo e agradecer a tudo que Ele tem feito por nós. E nós cremos que Ele nos livrará de todo esse momento difícil que vivemos. E nós cremos nisso. A irmã Margarete vai orar para darmos início ao nosso culto de adoração a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por estarmos aqui, ó Pai, louvando e bendizendo o seu nome, trazendo a mensagem da salvação, que é a tua palavra, Senhor. Somos-te gratos, ó Deus, mesmo através das dificuldades que temos passado. Nós somos gratos porque nós acordamos, nos alimentamos, ó Deus, estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, para prestar-lhe culto, Senhor, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Neste momento, ó Pai, eu te rogo que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor derrame da Tua bênção e da Tua graça sobre o nosso país, sobre a nossa nação, ó Deus, onde vivemos momentos conturbados, sobre o mundo, Senhor, que está vivendo essa pandemia, onde ninguém sabe nada. Estamos nas mãos de Ti, ó Pai. Nós acreditamos em Ti, nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e maravilhoso, Senhor. É nisso que nós acreditamos. E nós estamos aqui, ó Pai, para passar a palavra da salvação para aqueles que estão desesperados, para aqueles que não têm para onde correr. Escute a palavra de Deus. Se você está nesse momento aqui nos ouvindo, preste atenção. Deus tem um recado para você hoje. Ele quer falar através do servo dele e da sua palavra nos seus ouvidos, que você tenha salvação. Se você tiver a salvação, vírus nenhum vai vencer a tua vida. Então, entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida hoje, a Deus. Não perca mais tempo. Nós te pedimos, a Deus, que esse apelo seja ouvido pelas pessoas. E se uma pessoa apenas se converter, será glória no céu e para nós também. Conduza ao culto, ó Pai, segundo o Teu Santo Espírito. Fala, Senhor, aos nossos corações. Aquieta-nos, ó Pai, diante de tanta ansiedade, de tanta angústia. E coloca, Senhor, somente a paz, a Tua paz, aquela que somente pode nos acalmar e nos aquietar. Fica conosco agora, no nome santo e precioso de Jesus. É que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Nós vamos louvar a Deus agora com um hino. Breve Jesus voltará. 155, quem conhece a letra pode nos acompanhar. Vamos lá. Senhor,
igreja, o nome dela é Breve Virá. E esses hinos que a gente coloca é para a gente sempre lembrar que a nossa igreja, ela proclama isso. É o nosso carro-chefe da igreja. Breve Jesus voltará. É isso que nós proclamamos. Então, quando vocês passarem lá na igreja e ver breve virá, lembrem disso no coração. Breve Jesus voltará. E nós precisamos estar preparados para isso. Tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos cantar 163. Porque Ele vive. Então, só uma palavrinha para porque hoje nós chegamos aqui para escolher os hinos e me veio esse hino na cabeça, porque assim, é só porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Só por isso. Né?
missionária pudesse fazer a leitura para nós. Os irmãos que estão aí em casa, que têm a Bíblia nas mãos, podem abrir no livro do Apocalipse, é o último livro da Palavra de Deus. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 8. E depois a missionária vai fazer uma oração de gratidão pelas ofertas, pelos dízimos e pelas intercessões que temos recebido em nosso coração. Oh, glória a Deus! Nós vamos ler a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele deixa para nós, nos servos, né? E usando João, deixando para que João escrevesse para nós. É maravilhoso. E diz assim a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Viu que palavra maravilhosa? Dentro do hino que nós cantamos, porque Ele vive, o nosso Deus maravilhoso. Você pode orar para nós? Pai do céu, Pai querido, nesse momento, recebe a oração dessa tua serva, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aqueles que a gente faz e sabe que faz, aqueles que a gente deixa oculto, Senhor, mas o Senhor sabe tudo que está no nosso coração. Sonda o nosso coração, Senhor, e às vezes nós não conseguimos orar colocando realmente aquilo que precisa, Senhor. Então eu peço que o meu Espírito Santo, como diz a palavra, com seus gemidos inexprimíveis, leve até o Senhor todos os nossos pecados, Senhor, todos os nossos pedidos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser um pouquinho mais parecidos com o seu Filho Jesus. É isso que nós queremos, Senhor. Nós almejamos, Senhor, de todo o nosso coração. Não é fácil, Senhor. Nós temos orado muito por isso. E nesse momento, Senhor, que nós estamos aqui para adorá-lo, no início, né, do nosso sábado, do nosso feliz sábado, Senhor, porque já passa das 3 horas da tarde, nós já estamos à noitinha, mas é o nosso sábado, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que nos alimente, Senhor, com esse amor, com esse fogo abrasador que o Senhor tem. Alimente a nossa alma, Senhor. Mas primeiro, Senhor, limpe-nos, Senhor, para que a gente possa, Senhor, adorá-lo com todo o nosso coração. E que nossas orações, Senhor, cheguem até o Senhor. Chegue até o Senhor, que o Senhor possa escutá-la, Senhor. Nós pedimos isso de todo o coração, Senhor. Mas não esqueça, Senhor, que nós te adoramos de todo o nosso coração. Estamos aqui para fazer isso, Senhor. Para fazer de uma forma simples, Senhor. Mas para te adorar, Senhor, nesse sábado, Senhor.
É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então agora nós vamos fazer cantar mais um hino, o hino de número 47. Isso. 47. Enquanto eles encontram, queria ler um versículo apenas da Palavra de Deus, que está em 1 João, carta de João, a primeira carta, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como a missionária acabou de orar, nós queremos confessar nossos pecados, porque sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vamos louvar a Deus. Mais um hino. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Um hino que a nossa irmã Yara gosta tanto. Vou aproveitar enquanto a missionária está procurando e mandar um beijo para a dona Yara e para o seu Milton. Nós estamos morrendo de saudade de vocês. E quando a gente vai escolher as músicas, a gente lembra de cada hino que cada pessoa gosta, né? Então, vai um beijo nosso aqui. Saudades.
Ele é Jeová, um hino alegre, um ritmo bastante animado. Ele é Jeová. É um hino bem animado. Ele é o
estão agora preparados, com a alma amortecida, com o espírito animado por esses hinos, por essa palavra cantada. O pastor, o senhor vai dar bordoada em nós hoje de novo, pastor? Vai, O que o pastor preparou hoje para nós? É bordoada de novo, pastor? vai, é outra vez. Outra vez, pastor? Mas ele é Jeová, Senhor. Aqui não tem prosperidade. Não. Não, É só justiça? não, mas é amor Amor também, também. misericórdia, longanimidade. Graça. É graça, salvação, como a missionária tem ensinado. Então tá bom, vamos ouvir, né? O problema é andar na presença do Senhor. Esse é o problema. Então eu tenho aqui um ajudante que vai nos orientar durante todo o trajeto da nossa pregação. Né, filho? Esse é o Martinho Lutero. O pior é que ele está deitado em cima do meu rascunho. Ele é bom de Bíblia. Ô filho, vamos trocar de base para você, filho? Olha, ele está com a patinha bem onde eu vou, né, começar. Ele já me ensinou. Tadinho. Eu queria convidar, desculpe, a gente relaxou um pouquinho aqui, mas eu queria convidar todos que abram a palavra de Deus no livro do Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 6. E nós vamos fazer a leitura dos versículos que nós, há dois cultos atrás, começamos a fazer a exposição. Esse texto de Gênesis 6, de 1 até 8, é um texto que fala da corrupção do ser humano. E nós vamos tentar caminhar mais um pouco nesse texto até que nós consigamos tirar deles algumas lições para a nossa vida. Diz a palavra de Deus: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eu queria convidar todos que mantenham a palavra de Deus aberta em suas casas, e vamos orar para darmos então início ao nosso momento em que a palavra vai ser exposta, trazida. Eu queria pedir aos irmãos que fechem seus olhos. Nesse momento, Senhor, estamos aqui com a Tua palavra aberta, e nós sabemos, ó Pai, quem somos. O Teu Santo Espírito nos convence de que somos pecadores. Ele nos convence de que só há salvação em Cristo Jesus. Ele nos convence de que só há salvação perante a mediação de Jesus Cristo e de ninguém mais.
nenhum outro intercessor existe entre nós e Deus. E nós cremos, ó Pai, que Ele também nos convence de que haverá juízo. E é disso que esse texto fala. Esse texto fala de graça, esse texto fala de juízo, esse texto fala de justiça, fala de tristeza, fala de peso no coração. É um texto que nós vemos onde a humanidade chegou, a que ponto a humanidade chegou. E nós queremos que o Senhor nos fale ao coração com esse ensino, para que Ele nos edifique nos dias de hoje. Embora isso tenha acontecido há milhares de anos atrás, nós sabemos que a Tua palavra é eterna, como o Senhor é. E nós te pedimos, conceda-nos o favor de dar-nos o entendimento por meio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então nós caminhamos no versículo de número 1, na outra sexta-feira, e no Dia das Mães nós interrompemos esta exposição. E hoje eu queria convidar os irmãos a caminharmos no versículo 2, a partir do versículo 2. E esse versículo, ele traz uma série de pequenas dificuldades, ou dificuldades hermenêuticas, exegéticas, dificuldades de interpretação, porque a palavra de Deus, ela foi escrita em línguas originais, hebraica, e nós temos que ser humildes diante da palavra de Deus, que possivelmente tenha sido escrita há cerca de 1500 anos antes de Cristo nascer. Portanto, aí há 3.400, 3.500 anos atrás. E quem escreveu esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, é óbvio, porque ele não viveu antes do dilúvio, foi o profeta Moisés. E nós, quase que por unanimidade, Moisés é aceito como o autor desse livro do Gênesis. E nós cremos que Moisés tinha em mente, e o Espírito Santo, quando o inspirou, aquele povo que saiu dos 430 anos de escravidão no Egito, diante de um panteão de deuses egípcios. Eles viveram mais de 400 anos servindo aos egípcios como escravos. E Moisés então queria alertá-los. Eles iam sair de uma terra idólatra, que adorava a deuses falsos. E nós cremos que quando uma pessoa se ajoelha diante de uma imagem, de uma escultura feita de pedra, de gesso, de pau, pode até ser feita de ouro, essa pessoa humana está se ajoelhando diante de um demônio. Ela, sem medo, eu digo isso, porque as imagens não refletem Deus, jamais vão refletir, porque o primeiro mandamento diz: não farás para ti imagens de escultura, não adorarás a outro Deus diante de mim. Então nós temos que pensar que naquela terra, esse povo passou tanto tempo que ele se habituou a fazer essas coisas. E Moisés então tinha em mente isso quando ele escreveu. E quando, saindo dessa terra, Moisés ia levá-los para uma terra onde Deus havia prometido, a terra prometida. E nessa terra prometida haviam povos que também eram adoradores de deuses falsos. E as suas mulheres eram mulheres também que adoravam a deuses falsos. Esse povo todo, algo em torno de 600 mil homens,
que poderiam carregar armas. Então, esses homens casados com mais 600 mulheres, com mais vários filhos, nós podemos imaginar aí algo em torno de 2, 3 milhões de pessoas. Quando eles chegassem na terra, eles estariam diante de uma população que precisava se casar, precisava arrumar esposas. E Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, alerta esse povo para que não faça esse tipo de escolha. Então, no versículo 2, nós temos um primeiro nó. Agora, já partindo para aqui a análise ou a interpretação desse versículo 2. Nós estamos aqui que, vendo os filhos de Deus, quem são esses que Moisés chama de filhos de Deus? Que as filhas dos homens, quem são as filhas dos homens? Esse primeiro ponto que nós temos que analisar, depois de tantos anos, de milhares de anos que passaram, nós temos que olhar as pessoas que estudam as línguas originais. E nós fomos atrás de ver quais são as teorias em torno de quem são os filhos de Deus, quem são as filhas dos homens. Para então seguir a análise ou a exposição desse versículo. E conclusão é de que há pelo menos 4 teorias, eu diria mais uma, 5, mais recente. Nós temos primeiro a teoria do mito. A teoria do mito diz que tudo que existe na Bíblia que não pode ser provado, ou que é baseado em mitologia grega, ou então que foi escrita copiando histórias que se contavam, não devem ser levadas em consideração. Nós temos já no Brasil, né, uma linhagem de pastores, pregadores, já levando as pessoas a crerem que a palavra de Deus não é inerrante, não é infalível, mas partes delas são necessárias de serem removidas. E essa é uma delas. A teologia liberal, que hoje está em todos, talvez em maioria dos seminários nos Estados Unidos, a maioria dos seminários europeus, ela matou a igreja evangélica na Europa, está matando a igreja evangélica nos Estados Unidos e está começando a matar a igreja evangélica brasileira. Então a teologia liberal diz que isso aqui é mito, isso aqui não existiu, isso aqui foi inventado por alguém, por algum autor, com a intenção de contar apenas uma história parecida com as histórias que os povos contavam naqueles tempos. Então a teologia liberal diz que isso aqui é mito e que para ler a Bíblia precisa ser removido os mitos. Eles não creem, por exemplo, que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, que Jesus tenha nascido de uma virgem. Eles não creem que Jesus tenha nascido, que seja o Filho de Deus. Eles não creem que Jesus morreu por nossos pecados. E também não creem que Jesus ressuscitou. Eles não creem e ainda ensinam que Jesus está enterrado. Foi um bom homem, foi um grande homem, um inteligente mestre, mas que ele está lá na Palestina, em algum lugar enterrado. Então, essa é a teologia liberal. É a primeira a fazer uma teoria, a teoria mitológica. Esse texto é mitológico. Para eles, o texto é apenas uma história, não é verdade. Em segundo lugar, nós temos a teoria dos extraterrestres.
Essa teoria surgiu em 1968, quando Eric Van Däniken escreveu aquele livro Eram os Deuses Astronautas. E parece que eu estou falando alguma coisa supérflua, mas esse livro, esse homem, esse autor, deu origem a uma religião. E hoje é o Vandanikianismo. É uma religião. Formou-se em torno do livro Eram os Deuses Astronautas, uma religião que crê que o início da raça humana na Terra foi a relação entre extraterrestres e os macacos, dando origem ao homem. Há uma religião no mundo atual, com pessoas inteligentes que participam, que creem nos extraterrestres, tendo relações com os macacos, dando origem ao homem. Pode parecer incrível, mas é a teoria dos extraterrestres. A terceira teoria é uma teoria bastante aceita e é bastante antiga, e ela surge no judaísmo, de que seriam então esses homens aqui os descendentes de Lameque, os descendentes de Caim, porque Caim teve um filho chamado Enoque, fundou uma cidade com o nome do filho, a cidade de Enoque. Enoque teve filhos e até ter então Lameque. Lameque era um homem que já instituiu para si um reinado, e ele também iniciou a poligamia. Lameque tomou para si mulheres e constituiu um harém. E então esses filhos de Deus aqui são chamados os reis, os grandes homens, os tiranos do tempo antes do dilúvio. A gente diz pré-diluviano, antediluvianos. Então são teorias, as teorias dos reis que descendiam de Lameque, homens poderosos, ditadores daquele tempo, que eram assassinos cruéis, homens que tinham uma índole má e que dominavam os outros em torno dele, constituíam haréns para si. Essa é uma teoria também que seria uma interpretação. A quarta teoria é a de que esses filhos de Deus seriam os anjos. Os anjos, baseado no livro de Jó, quando então, diante de Deus, os anjos, os filhos de Deus se apresentam e Satanás também se apresenta. Nós vemos isso em Jó 38 também. O livro de Jó é bem cheio de citações de anjos. Jó 38, o versículo de número Jó 37. Não estou achando aqui agora, irmãos. Mas a citação de que filhos de Deus são claramente anjos, a alusão a anjos. Jó, perdão, aqui estou na parte que não corresponde. Vamos ver se eu acho agora. Jó, essa Bíblia aqui é dura de manusear. 38, versículo 7. Então diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então aqui é a alusão, estrelas da alva
e alegremente cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus, é uma alusão a anjos. Então, no capítulo de número 19 de Gênesis, nós temos a história de que eu vou ler para os irmãos. Gênesis capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo dessa árvore, e trarei um bocado de pão para refazer as forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Então, mandou fazer lá, mandou matar um novilho. Sara fez pão, trouxe coalhada, e eles comeram ali junto com Moisés. E depois levantaram 2 deles e foram para Sodoma e Gomorra, em direção a Sodoma e Gomorra. E um deles, que nós queremos ser o Senhor Jesus, antes da sua encarnação, ele fica ali, e Abraão fica orando, intercedendo, porque Ló e sua família estavam em Sodoma e Gomorra. Aí então, no 19, começa assim: ao anoitecer, e aqui já a alusão dos 2 que saíram de lá, de diante de Abraão, deixaram o Senhor Jesus lá e desceram para Sodoma, diz já com esses termos: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, e este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantai-vos-eis de madrugada e seguireis vosso caminho. E nesse texto, então, nós vemos também uma alusão de que anjos podem tomar forma de pessoas, podem comer pão, podem comer carne, podem comer palhada. Nós temos então aqui uma interpretação que diz, sendo aqui, filhos de Deus, uma alusão que os filhos de Deus são anjos. E a quinta e última interpretação, que na minha opinião talvez seja a mais prudente, a mais sensata, talvez a menos difícil de se aceitar, é de que os filhos de Deus são a linhagem piedosa de Sete, e as filhas dos homens eram as descendentes da linhagem ímpia, pecadora, rebelde de Caim. Então essa seria a minha preferida. Talvez não seja, mas eu, na minha humilde opinião, eu creio que seria essa a interpretação mais correta, de acordo com esse contexto. Por quê? Eu vou tentar expor aqui a minha razão por eu escolher isso aqui. Nós, voltando um pouquinho no capítulo de número 4, o versículo pode ser o 13, talvez o 13. Então, disse Caim ao Senhor, Gênesis 4, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo.
Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará. Mas o Senhor põe um sinal em Caim, para que ninguém o ferisse de morte quando o encontrasse. E diz no versículo 16, que retirou-se Caim da presença do Senhor. Isso denota que Caim viveu fora da presença do Senhor. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Então, eu queria agora que os irmãos seguissem um pouquinho mais à frente e vissem o que os descendentes de Caim, que está agora retirado ou fora da presença do Senhor, começaram a fazer. Diz aqui que Lameque, no versículo 23, disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá. Já era polígamo, o primeiro polígamo que a Bíblia faz referência. Ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então nós vemos aqui que por causa de um pequeno acidente, ele mata uma pessoa, e porque um rapaz o pisou, ele mata o rapaz. Então ele era polígamo, ele era assassino, cruel, descendente de Caim. Então nós temos que pensar assim, são pessoas que vão se afastando de Deus, vão tendo filhos, e esses que já são fora da presença do Senhor, já são pessoas maldosas, ímpias, com tendência para a queda, para a perdição, para a maldade. Nós vemos que os seus descendentes se tornam a cada geração piores. Mas seguindo, nós temos que, no 25, tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Por outro lado, nós vimos que Caim retirou-se da presença de Deus. Agora nós vamos ver a outra linhagem, a linhagem que vem do descendente Sete. Então, vejam bem, tornou Adão a coabitar a sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Depois que Caim assassinou seu irmão Abel, então Adão teve mais um filho, que ele deu o nome de Sete. E a mãe Eva disse, o Senhor me concedeu esse favor e colocou Sete em lugar de Abel, que Caim matou. E aí, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí, prestem bem atenção, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós temos que Caim assassinou Abel e retirou-se da presença do Senhor. Teve descendentes que foram cruelmente piorando na maldade depois dele. E nós temos aqui que nasceu Sete e o seu descendente, que foi o seu filho Enos, chamado de Enos, a partir do filho de Sete, que era neto de Adão e Eva, começou a invocar o nome do Senhor. Então, eu creio que aqui, no contexto desses dois capítulos, antes do capítulo 6, nós temos que toda essa história se refere à descendência perversa e ímpia de Caim, e estamos falando da descendência piedosa que começou a invocar o Senhor, a descendência de Sete.
Então não se faz alusão a nenhum tipo de anjo aqui. Nós não temos aqui a multiplicação dos homens e dos anjos. Nós temos aqui a multiplicação de homens, de pessoas, gerações e gerações de pessoas que foram nascendo. Nós temos a história das gerações que vêm de Caim e das gerações que vêm de Sete. Não tem aqui nenhum lugar que se faz alusão dessa multiplicação de pessoas e multiplicação de maldade para nós colocarmos os anjos nesse contexto. Então essa teoria dos anjos, eu creio que não tem base, porque não tem contexto para ser aqui colocada, né? Mas a minha opinião, então, sendo esta, qual é a sequência? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Eu aos poucos vou colocar para os irmãos. Então, o versículo 2, voltando. Vendo os filhos de Deus, a linhagem piedosa de Sete, e que as filhas dos homens, a linhagem ímpia de Caim, eram formosas. Então, a linhagem piedosa de Sete tomou para si mulheres da linhagem ímpia de Caim. E como eles escolheram? Eles tomaram para si as mulheres entre as que mais lhes agradaram. Eles viram que elas eram formosas. Então veja que nós temos dois grupos que por algum tempo se mantiveram separados. Pessoas que eram tementes a Deus, que eram crentes em Deus, que viviam na presença do Senhor, que invocavam o nome do Senhor, e pessoas que eram rebeldes e que se afastaram da presença do Senhor, se retiraram da presença do Senhor. Os dois grupos foram tendo filhos e filhas, gerações e gerações. As gerações que eram fora da presença de Deus, que retiraram-se da presença de Deus, eram gerações que se tornavam cada vez piores. Então, agora nós vemos que os filhos descendentes de Sete, que invocavam o nome do Senhor, estão agora se unindo às mulheres descendentes de Caim, da linhagem ímpia. O que acontece quando isso se torna um fato? Acontece a multiplicação de pessoas ímpias. Por quê? Veja o que diz Provérbios 26, 29, 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Quanto mais pecadores, mais pecado. Provérbios 29, 16. Agora, eu queria que os irmãos prestassem atenção no que nós temos aqui, diante da nossa realidade. Isso aconteceu antes do dilúvio. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Esse primeiro, segundo e o terceiro versículos trouxeram a multiplicação de pecado. E a multiplicação de pecado trouxe o juízo de Deus. Quando o pecado se multiplica, Deus age na humanidade, trazendo juízo. Dos versículos 4 até o 7, como nós já dividimos, nós vimos que Deus, quando a multiplicação de pecados acontece, Deus reage com tristeza. E por último, no versículo 8, nós temos que a multiplicação de pecados faz Deus reagir com graça. E usando
o versículo que Paulo escreveu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nós estamos ainda no primeiro ponto, que é onde nós estamos estudando o juízo de Deus. E nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão se unindo nesses critérios aqui. Os homens olham para as mulheres e, se elas forem formosas, eles a tomam por mulheres. Eles não olham para elas, primeiro, vendo se elas creem em Deus, se elas invocam o nome do Senhor, se elas são mulheres que estão na presença de Deus, mas escolhem porque elas são formosas. Ou então, dentre todas, as que mais agradam. Eu gostei dela, eu acho que ela é bonita, eu acho que ela é formosa. Não me importa se ela gosta ou não de Deus. Não me importa se ela é piedosa ou não. Não me importa se ela acredita em Deus ou não. Ela é bonita, eu quero ela para minha esposa. E isso vai gerar o que nós estamos vendo aqui. A multiplicação de pecado. Veja o versículo número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quando nós falamos de julgo desigual, nós estamos falando de pessoas que casam, uma crê em Deus e a outra não. Uma crê em Deus e a outra, ela escarnece de Deus. Uma invoca a Deus na sua vida e a outra apenas escarnece dela. A vida torna-se quase insuportável. Esse tipo de casamento com julgo desigual é o que está acontecendo aqui, neste momento. E este julgo desigual da linhagem piedosa de Sete se ajuntando com a linhagem que é rebelde, pecadora, má, de Caim, gerou uma geração de homens que diante dos olhos de Deus não teve solução. Houve para eles tempo suficiente para eles se arrependerem e eles não se arrependeram. Como eu sei disso? O dilúvio veio. E nós sabemos que na arca, aquela arca enorme, com 150 metros de comprimento, só entraram 8 pessoas. Só 8 foram salvos. E por causa desses 8 é que hoje nós estamos aqui. Nós somos descendentes desses 8 que foram salvos. Todos os outros morreram no dilúvio. Nenhum deles foi capaz de crer que Deus iria decretar o juízo. Então, como Jesus disse, nos tempos, nós vamos viver tempos em que as pessoas vão comprar e vender, vão comer e beber, vão casar e dar-se em casamento, como nos dias de Noé, antes do dilúvio. É o que nós estamos vivendo hoje. E são pessoas que estão se casando sem critério. Pessoas que estão se unindo sem critério ou sem nenhum tipo de temor de Deus. Sem conhecer a Deus. Sem se importar de estar buscando a Deus. Se o seu cônjuge é ou não crente, se o seu cônjuge é ou não uma pessoa que invoca o nome do Senhor. Então essa geração, ela multiplicou a maldade, multiplicou o pecado. Quando a Bíblia usa a palavra multiplicar, isso aqui significa muitas vezes.
Eu não consigo imaginar algo pior do que hoje a gente vê nas notícias de jornal. O que as pessoas fazem com as crianças na Índia. Eu não consigo imaginar algo pior do que os genocídios dos ditadores africanos. Eu não consigo imaginar algo pior do que você colocar uma menina de 11, 12 anos para casar com um homem de 40, 50 anos, forçada, vendida pelo pai por dinheiro. Eu não consigo imaginar nada pior do que a prostituição infantil, do que o abuso de crianças, de bebês, que todos os dias é só você olhar sites especializados e você consegue ver. Nós estamos vivendo tempos em que os homens multiplicaram a maldade. Os homens estão se casando e se dando em casamento sem critério algum, sem que esteja importando qualquer importância se dê para o conhecimento de Deus. Essa é a mensagem que esse versículo nos traz para os dias de hoje. E foi justamente porque os filhos de Deus, olharam que as filhas dos homens eram formosas e escolheram entre elas as que mais agradaram. É que essa geração multiplicada na maldade decretou Deus o juízo sobre ela. E toda ela se perdeu, se morreu no dilúvio. Nós sabemos que Noé foi o pregador da justiça. E nós vamos encerrar a análise do versículo 2, foi já bastante exaustiva, e nós vamos encerrar. Mas nós sabemos que Noé, ele foi o pregador da justiça. E Noé pregou durante mais de 100 anos, enquanto ele construía aquela imensa arca. Como disse a missionária, num tempo em que não chovia, havia apenas uma névoa sobre a face da terra. A terra tinha um outro clima, a terra tinha uma outra geografia. E nós, os antediluvianos, eles viviam em um clima ameno, um clima constantemente, de temperaturas constantes, com o oxigênio. Isso ficou já provado pela ciência, porque nós temos a impressionante qualidade da libélula, que é tida como a mais linda e preciosa forma de voar que existe no conhecimento humano, é a libélula. Ela tem 4 pares de asas, ela voa para todas as direções, para cima, para baixo, do lado do outro, e ela consome uma quantidade de oxigênio impressionante, maior até do que o colibri, o beija-flor nós conhecemos. E a libélula, para os irmãos terem ideia, existem fósseis de libélula, fósseis não ósseos, mas a conservação delas no alto de montanhas, que elas atingem próximo de 1 metro. 1 metro de tamanho. 70, 80, 90 centímetros. Então nós cremos que Deus, quando criou esse primeiro momento aqui, antes do dilúvio, o oxigênio era puro. Nós tínhamos então homens altíssimos, de fato, uma geração criada das mãos de Deus, descendentes de Adão, eram gerações ainda muito próximas do primeiro homem. E Deus precisou decretar então juízo sobre essa gente. E como Pedro diz, que se Deus decretou o juízo sobre esta geração,
Ele vai decretar sobre a nossa também. Eu creio que em 2 Pedro deve ter um texto que nós podemos ter como uma... Aqui no texto de 2 Pedro, capítulo 2, o versículo, a partir do 4, veja o que diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Veja que o juízo será decretado. O que nos leva ao versículo 19, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Eu acho que não é aqui, a minha memória acabou falhando. Mas Pedro diz que Deus, Jesus ainda não voltou, porque Deus é longânimo demais. E Deus decretou o dilúvio e ainda deu 120 anos para aquela geração. Então, a longanimidade de Deus é que impede que o juízo seja decretado. Então, eu quero deixar para os irmãos esse apelo. Pensem na maneira que estão vivendo. Pensem em quanto tempo os irmãos têm dedicado a Deus. Quantas vezes por dia vocês têm orado a Deus, clamado a Deus. Quanto vocês têm pedido a Deus que acabem com essa pandemia? Quanto nós temos ajoelhado? Quanto nós dobramos nosso joelho? Quanto tempo você consegue ficar em oração diante de Deus, sem pensar em mais nada, só invocando o nome do Senhor? Quanto tempo você consegue jejuar por uma causa, por um filho, por uma filha, por uma doença? Fique com isso na sua mente e vamos orar agradecendo essa palavra. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nos deixou essa palavra e que o Senhor possa nos alimentar com ela todos os dias. Que o Senhor possa nos orientar com essa palavra, que o Senhor possa nos fazer pessoas melhores, que a nossa mente, o nosso coração, as nossas vontades sejam mudadas à medida que nós recebemos essa palavra. Não deixe o nosso coração resistir a ela, não deixe a nossa mente divagar dessa palavra, Senhor, mas amolece o nosso coração e faz com que ele receba e que ele então aplique na nossa vida esses ensinos, para que a nossa natureza pecadora se torne mais obediente, como tem ensinado a missionária. Que nós possamos alimentar mais a nossa natureza espiritual, a habitação do Espírito Santo, que a gente não apague tanto o Espírito de Deus, que a gente não entristeça tanto o Espírito de Deus que está dentro de nós, mas que nós andemos no Espírito, que nós alimentemos essa natureza espiritual e que a natureza carnal vai morrendo, vai sendo crucificada todos os dias. Nós oramos porque nós não somos capazes disso. Nós oramos porque nós precisamos do Senhor.
Nós oramos porque nós não somos capazes de mudar nada em nós e nada em ninguém. Nós não somos exemplo para ninguém, mas a Tua palavra nos fortalece. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Eu quero pedir agora a todos que possam se colocar em pé, que nós vamos impetrar a bênção final, vamos cantar mais um hino e vamos cantar a bênção antiga para darmos por encerrado o nosso culto. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações e a companhia do Santo Espírito sejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Feliz sábado a todos. Que tenham um sábado bem santo e também um domingo bem santo. Orando, entregando mesmo a Deus as nossas orações, principalmente como nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? E agora a gente volta no domingo às 7h30, se Deus quiser, com mais uma mensagem para vocês, viu? Obrigada por estar junto conosco, adorando o nosso Deus. Deus seja louvado e um bom final de semana na companhia do Senhor Jesus. Um beijo grande para todos, viu? Tchau, gente. Até domingo, se Deus quiser, tá?